Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Maki. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor. E aí, o que a gente vai falar hoje? Bom, hoje a gente vai falar sobre viagem solo. Legal. Bom, a viagem solo nada mais é, né, quando você decide viajar sozinho, o próprio nome diz, né? Sim, muitas pessoas têm medo de viajar sozinho e a gente vai falar um pouco sobre. E aí, temos recadinhos? Bom, recadinho, como sempre, é para você continuar compartilhando os nossos episódios, porque assim mais pessoas podem ouvir e chegar a elas essa informação. Se você quiser ajudar também financeiramente, através da ferramenta PicPay, se você tem alguma dúvida de como funciona, você pode entrar no site, que é viajacast.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações de como poder ajudar a gente. Mas compartilhando já é uma grande ajuda. Mostra para o amiguinho que assim a gente consegue perdurar esse podcast. Partiu? Partiu. Setting 1012, and it gets making a 1,250 feet. ViajaCast. Bom, vamos lá. Nem todo mundo tem coragem de viajar sozinho, né? Porque fica preocupado que não vai conseguir compartilhar com uma outra pessoa ou o que pode acontecer. Medo, né? Influencia muito. Sim. E aí a gente tá aqui hoje para falar um pouco mais desse assunto, um pouco mais abertamente e falar para as pessoas, né? Exatamente que é possível sim viajar sozinho, mas existem tipos de pessoas que fazem isso. Sim, você tem várias categorias de quem viaja sozinho. E no final, você vai sempre se ver que você nunca tá sozinho. Você acha que você tá viajando sozinho porque você não tem alguém conhecido do seu lado, mas a todo momento você vai encontrar pessoas, essas pessoas vão se relacionar com você de uma certa forma ou de outra, e você vai ter essa experiência de, às vezes, não se sentir tão sozinho quanto você imagina, né? Não, realmente, porque ir sozinho é totalmente diferente de ficar sozinho, né? Sim. O mundo é cheio de pessoas, muito dificilmente você vai estar realmente sozinho, só você inventar de ir para um deserto no meio do nada e aí, né, não tem muito o que fazer. Para abrir um pouco esse assunto, eu gostaria de perguntar para você, Maki. O que te tornou viajante? Quem que te inspirou? Eu não tenho uma figura que me inspirou, mas assim, eu sempre viajei e tal, e aí eu não me limitava a ter alguém para viajar comigo, porque no começo, lógico, você sempre quer alguém para viajar, e aí você vai viajando e tal, e nem sempre as pessoas podem acompanhar você. A minha vida no Brasil na época, eu tinha mais liberdade com as datas, então era muito difícil eu ter um amigo ou alguém para viajar comigo no momento que eu podia viajar. Também assistindo alguns filmes, que tem um que eu gosto de citar como uma referência, que é o Into the Wild. Que a versão brasileira seria... Na Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem. Sim, ele mostra também um cara que viajou sozinho e tal, e na época que eu vi esse filme, eu me senti muito familiarizado. Mas assim, uma figura em si eu não tenho, mas eu gosto de viajar e eu nunca deixei que não ter alguém comigo me impedisse. Tanto que eu até citei no outro programa que eu ia fazer a viagem pro Ushuaia acompanhado, e no final das contas o cara deu pra trás nos 5 minutos e eu falei, não, fui sozinho. Que é esse realmente o sentido que a gente gostaria de discutir aqui hoje. Que viajar sozinho não ser um impedimento para você fazer essa viagem, né? Sim. Então, assim, no caso do Mac, ele tinha combinado a viagem com outra pessoa, só que essa pessoa deu para trás no último instante, e aí não foi um impedimento, ele foi sozinho mesmo assim. Sim, e foi uma experiência maravilhosa porque no começo, até o nome na época, né, como eu fui viajar sozinho, eu falei, vou tentar transformar isso num projeto até para ajudar em questão financeira, tudo, porque eu fui viajar de moto, né? E moto é um custo. Aí eu transformei meio que num projeto e dei o nome Sozinho com Destino ao Ushuaia. Só que aí, sozinho foi o que eu menos fiquei, porque como eu fiquei em Couchsurf e também eu tava na estrada, as pessoas estão do seu lado, basta você interagir com elas. E como o mais legal de viajar sozinho nessa condição que eu fui, é que como eu tava no meio extremo, eu precisava das pessoas que estavam do lado, então eu não me sentia sozinho, era muito engraçado. Eu tava sozinho,
não tinha um amigo para compartilhar aquilo, uma pessoa do meu lado, mas eu, no final das contas, assim, de 5 em 5 minutos eu estava interagindo com alguém, dormindo na casa de pessoas diferentes através do Couchsurfing, que foi uma experiência sensacional, e conhecendo pessoas novas, assim, então, tipo, não me senti sozinho. Eu fui sozinho, mas no momento eu me sinto sozinho. Mas é que o interessante é que você aprende também a pedir ajuda, porque toda ajuda é válida quando você tá viajando sozinho, né? Sim. Então você aprende essa questão de pedir ajuda, não tem nenhum mal nisso, em pedir ajuda pro outro, né? Se você não tá acostumado a fazer nada sozinho, nem que... A gente tá falando de viagem, óbvio, aqui, mas, por exemplo, você pode começar fazendo coisas simples, do tipo ir no cinema, ir num restaurante. Tem pessoas que não fazem isso sem o acompanhamento. Sim, tem gente que não sai da porta de casa se não tiver alguém pra fazer. Então, assim, pra você se sentir até um pouco mais livre, dono da sua própria vida, sabe? Começar a ter essas pequenas experiências. A gente não tá falando pra você fazer tudo sozinho, mas ter a experiência de fazer algo sozinho na sua vida, sabe? Não depender do outro, não deixar a responsabilidade no outro daquilo ter sucesso, da sua felicidade, não tá na responsabilidade do outro, né? Sim, muito importante. Eu sei que não é pra todo mundo, né? Porque nem todo mundo é igual, mas se você tem esse feeling, eu acho que viajar sozinho é uma coisa que vai te mudar, vai te abrir, porque te dá... A partir do momento que você vai e faz aquilo sozinho e volta, porque você vai voltar, porque sempre dá certo, no dia do outro sempre dá certo, aquilo te traz uma sensação de segurança enorme. Então, viajar sozinho, às vezes, ela é até construtiva na sua vida. Em contexto geral, não só para quem quer ficar viajando no mundo, mas para quem, às vezes, você vai e faz essa viagem, você volta com aquela segurança e você leva isso para sua vida, em outras coisas. E isso é muito importante. Mas eu acho que eu posso falar, assim, tipo, sendo mulher... da questão da gente ter que passar por cima de convenções sociais. Porque por mais que você esteja, por exemplo, com uma amiga, as pessoas vão perguntar: mas vocês vão sozinhas? Meu, peraí. Só porque não tem um homem acompanhando, do tipo assim, eu não tô sozinha, eu tô com uma amiga. E aí mesmo assim as pessoas perguntam se a gente tá sozinha, né? Tipo... Sim. Socialmente tem um peso muito grande. Sim, tem. A gente tem que passar por cima disso. Ou então, tipo, eu como mulher, se eu decido ir num barzinho, sentar e pedir uma cerveja e beber... Sozinha, hein? Sozinha. Nossa, isso daí... as pessoas vão olhar torto. Um homem chegar num bar e tomar uma cerveja sozinho, ninguém critica. Isso é verdade né? Mesmo. Tem Então, uma divisão bem grossa, uma divisão grande, né, socialmente sobre essas imagens. Né? Então tem essa questão da gente passar por cima dessa convenção social, sabe? De falar assim, sim, eu posso fazer sozinha. Então, assim, eu falo para as meninas que estiverem me ouvindo que se vocês tiverem vontade de fazer algo sozinha e que não fiquem com medo do julgamento, ninguém tá pagando a conta de vocês, sabe? Aliás, isso é uma coisa muito importante. O fato de ninguém estar pagando te deixa até muito mais livre para isso. Sim, então faz sozinha, tem essa experiência de... Nem que for pra ir num restaurante, sentar sozinha e curtir o seu momento com você mesma. É muito mais do que viajar, né? Porque viagem é só uma das vertentes de você fazer as coisas sozinha. Na vida, a independência, ela te ajuda muito, né? A gente trata do assunto viajar e tal, porque principalmente se você falar... Quando eu fui, eu sendo homem, quando eu fui fazer essa viagem sozinho, as pessoas já me julgaram muito. Então, a gente agora sabe de histórias, a Manu também já foi sozinha para os Estados Unidos, e a gente sabe de histórias de pessoas que viajam o mundo, por exemplo, mulheres que viajam realmente o mundo de mochilão sozinha. Se eu sofri julgamento, imagine elas, né, como sofrem. Então, a sociedade sempre vai piorar para as mulheres, pesa mais. Infelizmente, a gente é criado assim, em contexto geral é assim, né. É lógico que quando você viaja sozinho, sendo você mulher ou homem, algumas medidas básicas você tem que tomar, né? Principalmente com a questão de segurança. Então, você tem que se informar um pouco mais sobre o lugar, sobre onde você vai e tudo mais. Principalmente, agora não adianta, a gente tem que puxar para as mulheres, mas sim, porque tem alguns países que são extremamente machistas, mas um machismo muito perigoso. Tóxico, né? O Brasil já é um país machista, mas assim, quando a gente vai para um país, por exemplo, esses mais no... De origem árabe, por exemplo, que tem a questão da divisão das mulheres. Que é um machismo perigoso, que mata mulheres e tal. Não que no Brasil não matem, né? Sim, mas ali você tem que se comportar. Se você for visitar um país desse, você tem que saber. Porque uma mulher que chega ali e ela
vai lá com a roupa brasileira, que é uma roupa menor, e entra num país que as pessoas estão de burca, você tem que ter noção do que você tá fazendo, Sim, né? porque Imagina até o as risco. mulheres que usam burca ali estão correndo risco. Mas assim, então se informar um pouco melhor, tipo, não é impossível você ir sozinha, mas você vai ter que tomar mais cuidados. Então, essa é a questão. Existem algumas mulheres até que publicam conteúdo na internet que elas viajam sozinhas de vários estilos e ali, no caso da mulher, para a mulher ter um pouco mais de segurança e ver que é possível, você pode assistir e se espelhar nessas mulheres, né? Sim, inclusive tem um podcast, né? Bom, espero que um dia conhecê-la. Da Gaia Passarelli, o podcast se chama Mas Você Vai Sozinha? Bom, o próprio nome diz, né? E ela fala das viagens que ela fez sozinha pelo mundo. Ela traz também convidados falando sobre isso. Então, se você tem curiosidade de saber como que é, inclusive ela traz convidados também. Então, meninos, não se sintam fora. Então dá pra vocês ouvirem um pouco das experiências e se informar um pouco melhor sobre isso. Ver que é possível, né? Uhum. Bom, para qualquer outra viagem, mesmo se você não vai sozinho, um conselho também seria se preparar para o básico da língua. Se você vai pro exterior, né? Do tipo, o básico é bom você saber para pelo menos você começar uma conversa. Depois você faz gesto, faz mímica, mostra foto, mas pelo menos o por favor, sim, essas o coisas, obrigado, bom dia, coisas, talvez. As coisas básicas de educação ajudam muito, abrem muita porta. Que nem às vezes você não precisa saber, entender nada, mas só de você falar na língua deles ou tentar falar na língua deles que você não sabe falar a língua deles, né? Falar, olha, tentar explicar, eu não sei falar a língua e tal, e aí mostrar depois o que você precisa, apontar, isso já abre um sorriso, às vezes a pessoa vê que você está demonstrando vontade de aprender a língua, mas não tem a capacidade, né? Uma coisa legal também de falar quando você tá fora é falar que você é brasileiro. Ah, sim, em muitos isso países... Isso abre portas. Sim. Porque as pessoas veem o Brasil como pessoas exótico. alegres. Não, mas exótico. como pessoas felizes, alegres. Tipo, porque a primeira coisa que o pessoal vai falar assim, futebol, carnaval. Eu sei que o nosso país não se resume só nisso, mas meio que... abre portas. As pessoas veem a gente como pessoas festeiras. Então, assim, é legal, tipo... Realmente. Uma coisa legal. A imagem dos brasileiros fora, normalmente... E, por exemplo, aqui na Itália, no caso da Itália... A maioria dos italianos acredita que no Brasil só tem negros. Eles não entendem que tem uma divisão, tem um pouco de cada no Brasil, mas assim, eu já tive muita gente que, quando eu falei que era brasileiro, me falou, mas eu achei que todo brasileiro era negro. E, então existem, você vai ter essas nuances de entender que, eu estou falando da Itália, né? Não sei se outros países veem a gente assim, mas carnaval, futebol, e tem certas características e sempre são bem-vindas. Todo mundo... Pelo menos até hoje que a gente teve contato, que a gente falou que era brasileiro, aí já quer falar português, né? Tem quer italiano. aprender uma palavra em português, ou então já sabe, por exemplo, obrigada. Obrigado! Mas às vezes é até engraçado, porque às vezes é um homem falando, ele, eu sei falar uma palavra, obrigada. Aí eu falo, então, mas é que você tem que falar obrigado. Não, ou então acontece ao contrário. No caso, a gente teve uma professora que ela só tinha tido alunos... brasileiros brancos. E aí ela achou que... Aí quando ela teve a primeira aluna negra, ela falou assim... mas como é possível pra mim? Aí eu falei assim, porque o Brasil é uma mistura linda, tudo. Maravilhosa. Tem de tudo, de todas as cores, né? Então, eu falei pra ela assim, fica tranquila, que não estamos só numa cor ali, a gente é colorido. É um povo colorido. É porque é engraçado, você vem aqui pra Europa e você vê que tem uma diferença, realmente. No Brasil é legal que tem essa mistura. Então, você tá na rua, você vê de todo tipo mesmo. Inclusive, sei lá, estrangeiro e tal, mas é meio que vive ali e tal. Agora, vivendo aqui na Europa, a gente vê que é um pouco mais dividido. Assim, é um pouco mais delineado, né, as coisas, é mais difícil. Principalmente quando você vai mais, tipo, pra Escandinávia, assim, que só tem o loiro de olho claro. Entendeu? Até aqui na Itália, normalmente negro vai ser estrangeiro e estrangeiro, você não vê nascido aqui, são raríssimos, né? Sim, e no Brasil não, no Brasil a gente tem toda a etnia nascida ali. Né? Amém, graças a Deus, porque eu adoro eu essa acho isso maravilhoso, eu também acho maravilhoso, porque ajuda a gente a ter respeito com todo mundo, né? Apesar que no Brasil hoje não vive bem assim, né? Porque a gente tem, né? Mas de esquerda, de política a gente pula. Não, mas eu acho que é bom de a gente disseminar esse amor, essa felicidade que a gente tem
em as pessoas serem diferentes. É bom isso, as pessoas serem Lógico. diferentes. Se todo mundo pensasse igual... Se tu não aceitasse os outros que não são igual a você, já tá tudo bem. Porque todo mundo tem direito de ser diferente, né? Ah, eu acho maravilhoso. Mas vamos lá. Mas aí é o que eu falo, né? Quanto das suas justificativas pra não sair da onde você está são, na verdade, um medo de você arriscar. Então, assim, se a sua desculpa até hoje foi mas não tem ninguém pra ir comigo, hoje a gente vai falar um pouquinho das vantagens de você viajar sozinho. Sim, sim. Pra você, qual que são as vantagens, Amarinho? Eu vejo que a principal é que se você tem esse, digamos assim, você tá nessa situação que ela falou de, mas falta alguém, mas eu quero fazer. Em algum momento da sua vida você rompe isso e faz sozinho, a questão de segurança, eu acho que é a que mais vai mudar a sua vida. Você vai passar a ter segurança de você, a saber que você é Mais capaz... confiante. Confiante. Você sabe que você, independente de qualquer outra pessoa, é capaz de fazer aquilo. E isso eu acho que você leva pra tudo, pra profissão, pra tudo. Outra questão legal é a questão do autoconhecimento, né? Sim, porque tem muitas pessoas que não têm tempo pra elas mesmas, né? Sim, E aí ela- você começa a se conhecer melhor. Às vezes, isso é importantíssimo. Se conhecer é uma das coisas mais importantes que eu acho na vida, assim. Sim, com certeza. E o legal é quando você tá viajando sozinho que você acaba tendo tempo pra ser um pouco introspectivo e Ser conhecer... obrigada a conviver com você mesmo. Ser obrigado a comer você mesmo, é verdade, porque você consegue, como você está relacionando às vezes com pessoas novas, situações novas, você começa a se entender melhor, né? E isso é realmente muito importante. Sim, fora que você sai da sua rotina, você tem o seu momento, né? Aquele momento de silêncio que você não tem com quem falar. Ou então você fala sozinho mesmo. É normal. É normal. Mas o bacana, assim, você aprende a se virar. Sim, é verdade, se virar, saber que você é capaz de fazer qualquer coisa, basta você ter vontade. Exatamente. Outra coisa que é muito mais fácil quando você tá viajando sozinho é tomada de decisões. Ah, sim, porque você não tem que somar duas decisões pra fazer uma coisa. É, porque você quer tomar sorvete na hora do almoço, a outra pessoa quer almoçar. E aí? Foda-se, né? Tipo, É. você tá sozinho, você vai comer o que você quer, da hora que você quer. Você Sim. vai visitar o que você quer. Do jeito que você quer, ou com o tempo que você No quer. tempo que você tem. Sim, existem muitas vantagens. Lógico que eu, por exemplo, vou falar por mim, nas viagens que eu fiz sozinho, não me arrependo, adorei a experiência, tudo. É que, lógico, o ser humano, ele é meio que pautado a compartilhar as coisas. Então, a única parte triste de você viajar sozinho, que eu senti, assim, que eu mais sentia falta, mas não foi impeditivo em nenhum momento, mas é que às vezes eu queria estar mostrando tudo que eu estava vendo para uma outra pessoa. Nem que fosse para um amigo, para qualquer outra pessoa, porque é legal você compartilhar. Você fala, nossa, olha isso, eu tô vivendo isso, mas eu não tô mostrando para alguém que eu conheço, para alguém que eu admiro, para alguém que eu gosto, né? Então esse é o único detalhezinho que talvez viajando acompanhado você vai ter de diferença que viajando sozinho você não vai ter. É que, aliás, é a última frase daquele filme que a gente citou, do Into the Wild. É um spoiler, mas o filme é de 2007, então... Que ele fala que felicidade só é válida quando ela é compartilhada, né? Sim, que ele acaba tendo a epifania, né? Que é isso, e é verdade. E me pegou muito esse filme na época por justamente eu ter todos os sentimentos de viajar sozinho e tal, e entender o que ele tá falando de verdade, de vivenciar, né? De uma outra forma. Ele foi por muito extremo, vocês vão ver no vídeo, quem não assistiu vai ver que ele foi bem extremista. Mas existem, como a gente falou, existem várias nuances de quem viaja sozinho. Existem pessoas que viajam sozinho para se isolar. Isso é válido. Se você estiver feliz, é super válido. A gente, por exemplo, já tem um perfil de viajar talvez sozinho, mas a gente gosta de explorar tudo, conhecer pessoa, conhecer cultura, então você não fica isolado, pelo contrário. Né? Aliás, viajar sozinho te deixa uma pessoa mais aberta, porque como você precisa do outro, você tende a ter que conhecer esse outro, né? E se você tá sozinho, todos os outros são desconhecidos. Então, você acaba sendo uma pessoa um pouquinho mais aberta pra conhecer, pra conversar, pra fazer amizade. Timidez, melhora a timidez porque você não vai ter opção. Melhora a timidez também.
Bom, e aí a gente não pode deixar de não falar das desvantagens. O Mac já falou uma delas, que é a questão de você não ter ninguém para compartilhar, Sim. né, aquele momento, mas eu acho que vale a pena você... É aquele negócio, né? Você não tem que fazer uma viagem só viagens sozinhas, mas vale a pena, às vezes, fazer alguma coisa sozinho para você ter a sua própria companhia, curtir a sua própria companhia. Porque se você não curte a sua própria companhia, quem que vai curtir a sua companhia? Tem esse detalhe. E nem sempre, né, que nem você, é uma regra de viajar sozinho, mas tem pessoas que se encontram viajando sozinho em casais, por exemplo. Sim. Porque eu tenho um amigo, por exemplo, ele trabalhou comigo um período, é um amigo meu, e ele e a esposa deles muitas vezes tinham ideias de... Eles adoram viajar, eles eram baseados também em viagem, mas eles tinham vontades diferentes. Só que eles eram um casal muito legal, e o que eles faziam? Ela ia sozinha para um canto e ele sozinho para um canto totalmente diferente. Teve momentos dele estar, sei lá, na China e ela na Suíça, que ela tem origem suíça, e beleza. Então, eles voltam e eles compartilham as experiências um com o outro, eles vivem bem assim. Que pode ser muito estranho para casais que não se desgrudam ou que não deixa o outro nem na esquina sozinho, mas é normal, gente. Tá tudo bem as pessoas que... Desde que haja um acordo entre o casal, lógico que você não vai falar assim, olha, não, eu vou, foda-se você, eu tô indo embora. Assim, não respeito, é assim. né? Mas a questão de vocês terem um acordo, do tipo, você não quer ir assistir um jogo de futebol? Eu quero. Posso ir? Pode, tipo... E a pessoa vai lá e faz outra coisa. A pessoa vai e você vai fazer outra coisa, né? Lógico que os limites quem impõe é o próprio casal, né? Sim, desde que... Eu acho que sempre a palavra que faz o relacionamento ir pra frente é respeito. Desde que um tenha respeito ao outro... As coisas sempre vão ir. É lógico que nem todo mundo tem a capacidade de ter um relacionamento assim, é muito difícil, até por cultura, por jeito que a gente é criado e tal. Mas se você consegue ter, se a pessoa que está do seu lado consegue ter, é uma opção também. Você vai estar viajando sozinho, que nem é o que a gente tá falando, mas de certa forma acompanhado, e depois você consegue compartilhar, ou muitas vezes convencer outra pessoa a falar, olha, eu vi isso, experienciei isso, tal, vamos lá, e numa segunda vez levar essa pessoa e essa pessoa ter a experiência com você. Tudo que é conversado não tem erro, né? Então não vai fazer também, tipo, pessoa chega e fala, tô saindo de viagem, né? Conversa antes. Volto daqui um mês. Mas desde que não seja um impeditivo para você fazer alguma coisa, porque, por exemplo, tem também um exemplo de um casal que a pessoa não quer ir, por exemplo, para Paris, só que também não te deixa ir. Isso já Eu acho que ninguém pouco. pode te proibir de fazer algo. Se esse é realmente um sonho seu, e você nunca pode fazer nada porque, o outro não quer fazer, e outra, ele não deixa você fazer, eu acho que tá na hora de rever o que tá acontecendo aí, porque você não pode basear sua felicidade só em servir as vontades do outro, né? Exatamente. Eu acho que tem que ser sempre... O relacionamento é quando os dois ganham, porque se um tá só perdendo e o outro tá só ganhando, não tá legal. A gente não tá indo pra frente, né? Tem que ter um paralelo e ir pra frente. E a conversa é a coisa que mais... Virou terapia de casal. Né? Sim. Bom, no final a gente fala de viajar sozinho, mas a gente é um casal. Então a gente também vai falar um pouco de viajar como casal. Não tem jeito. Mas hoje a gente não viaja mais sozinho, né? Sim. A gente já viajou sozinho. Sim. Mas hoje a gente não viaja mais sozinho, assim. Tipo, grandes viagens. Pequenas, às vezes a gente até faz, Sim. mas grandes não. E a questão é que às vezes não é estilo das pessoas viajarem sozinha. A pessoa não curte mesmo. Ela fala assim, não se sente bem, né? Não me sinto bem. E tá tudo bem. Sim, lógico. Porque no final das contas você está bem. Você não tem uma obrigação de nada, né? Desde que você esteja feliz. É que a gente fala isso com o intuito que eu vivi essa angústia de muitas vezes querer viajar e me sentir impedido. Muitas vezes por mim mesmo, por a questão de viajar sozinho ou não. Ou às vezes por um relacionamento. Então, o que a gente fala é isso. Se você tem essa vontade e não está executando lá por algum motivo. Não pode perder essa oportunidade. A vida é passageira, né? Passa rápido. E aí tem outra desvantagem é que você não tem com quem dividir as preocupações e as decisões. Elas são todas suas. Mesmo que de um lado é vantagem você poder tomar decisão sozinho, de tipo, não ficar, mas eu quero A, mas eu quero B, também é ruim você não ter com quem dividir, porque num grupo quando você viaja, ou numa dupla quando você viaja, sempre tem a pessoa que ela toma mais decisão ou é aquela pessoa que resolve problemas.
Então, tipo assim, sempre vai ter aquela pessoa do grupo ou da dupla que gosta, tipo, de reservar o hotel. Sim, de ou tomar umas iniciativas, né? tomar iniciativa, tipo, ou então olhar no mapa e falar assim, não, é pra aquela direção que a gente tem que ir. Então, assim, pra outra pessoa que não toma decisão, ela viaja super tranquila. E aí, a partir do momento que ela tem que fazer essa viagem e ela tem que se preocupar com tudo isso, às vezes pode se tornar um problema, que ela fala assim, nossa, não sabia que tinha tudo isso pra fazer. Sim, porque aí você vai estar por conta própria, né? Todas as decisões vão ser você. Quando você viaja sozinho, toda a responsabilidade é sua, né? A responsabilidade é tudo. Você tem que ficar preocupado. Nossa, no final do dia tem que ter onde dormir, né? Aí você lembra. É a mesma coisa quando você vai morar sozinho, né? Você fala assim, nossa, tem que lavar louça? Nossa, essa louça desaparece de cima da pia? Essa roupa aqui continua aqui no cesto de lavar roupa? Porque tinha alguém que fazia por você. E a partir do momento que não tem, você tem que se preocupar. Viaja Cast. E uma grande desvantagem, que eu acho, é a questão de custos. Fica mais caro viajar sozinho. Sim, porque você vai absorver tudo e às vezes você consegue economizar, às vezes quando você ficar no hotel, você ficar em 2, vai sair um pouco mais barato para cada um. Porque você divide, você não tem com quem dividir. Muitas vezes comer, por exemplo, a gente viajando em casal, tem uma das técnicas que a gente usa, é que às vezes você ou pede um prato, principalmente se você não conhece o lugar, você pede um prato e divide, porque no máximo a gente pede outro. Essa é uma das técnicas boas. Sim, porque às vezes vem um prato muito grande e eu muitas das vezes não dou conta de comer. E aí a gente olha pra cara do outro e fala assim, putz, devia ter pedido só um, porque se fosse só pra você comer só isso, né? E isso é uma técnica boa, que nem sempre a gente executa, porque às vezes esquece. Sim, mas é porque assim, por exemplo, quarto de hotel, se você vai lá ver a reserva, quanto mais, tipo, porque tem pra uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4, e sai mais barato, quanto mais gente, mais barato, porque você vai estar no mesmo quarto, dividindo, e você divide entre esse número de pessoas. Alugar um carro sozinho é furada. Porque sai muito mais caro. Sim. Entendeu? Agora, se você tá em grupo, principalmente se você conseguir encher o carro. Se é um carro normal, se você tá em 4 pessoas, é excelente, fica muito barato. Então, coisas coletivas tem que ser com coletivo, né? Não pode ser sozinho, né? Que ambiguidade. Mas é meio que assim, né? E aí tem a questão da segurança. Por mais que você for sozinha, alguém sabe onde você tá? Porque, por exemplo, eu alugo um carro sozinha e saio pelo deserto do Atacama. Se o carro quebrar lá, a chance de eu ficar sozinha lá e sem ter ajuda de ninguém é imensa. Sim. Então, tem que pensar nisso também. E assim, a questão de você informar, ter alguém de confiança sabendo onde você tá. Porque se acontece alguma coisa com você, não tem outra pessoa pra presenciar isso, né? Sim, sim. Lógico que assim, eu não tô querendo botar medo em ninguém. É que atenção é diferente de medo. Sim. Então você ter atenção em algumas coisas antes de fazê-las é essencial para uma boa viagem. Você vai estar por conta, você vai estar com tudo, todas as responsabilidades são suas, né? Por isso que a vantagem de você, o crescimento que você vai conseguir é enorme, porque você vai assumir todas as responsabilidades e com isso você cresce muito. Só que, por outro lado, você tem que, como você tem todas as responsabilidades, você tem que olhar para todas elas e dar um nível de atenção para todas elas, né? Mas é isso mesmo. Eu incentivo muito a viajar. Às vezes, quando eu conversei com a Manu, eu falei, eu acho que todo mundo, se tiver essa oportunidade, tiver essa vontade, tem que fazer uma viagem sozinha, principalmente uma viagem sozinha, mais longa, mais desafiadora, porque quando você volta outra pessoa, te volta com outras ideias. Então, se você tá aí, em cima do muro, esse é o momento. Vai lá e faz. Se seu amigo ou seu relacionamento não puder ir junto, conversa com ele e tal, mas não deixa de fazer. Tem uma viagem que o pessoal faz bastante sozinho, que é para Santiago da Compostela, né? Sim, e ali é um lugar que com certeza você não vai ficar sozinho, porque é um caminho de peregrinação das pessoas, para quem não conhece, dá uma pesquisada aí, que ali vai ter muitas pessoas que vão estar sozinhas, pessoas acompanhadas, e eu acho que ali seria um lugar legal. Eu morro de vontade de fazer, a Manu aqui, a gente já conversou, a gente tá pensando como a gente vai fazer isso, porque demanda um tempo um pouco maior, mas uma hora ou outra a gente vai fazer, não sei o jeito, você pode fazer de vários jeitos, até de cavalo, tem gente que faz.
E nem que for um pedaço ou inteiro, mas eu acho que pra você que tá sozinho, por exemplo, e quer vir pra Europa e não sabe o que fazer, é uma ideia boa. Aliás, como a gente tá na vibe de indicar filme, tem um filme falando sobre Santiago da Compostela, né? Sim, é um filme que se prepara pra chorar, É. que é um filme ele, triste, mas é muito bonito. Em inglês é The Way, e em português, se eu não me engano, aqui é O Caminho. O Caminho. E que é com o pai do Charlie Sheen, acho que é ele que é o ator, que é o... Eu não sou muito bom com isso, mas como eu conheci, eu assistia Two and a Half Men, então é muito parecido os dois. Mas é um filme muito bonito e fala um pouco sobre o caminho, então se você tá sem De roteiro... Santiago da Compostela, é bem interessante. É uma dica. Precisa só ter um pouquinho de tempo E vontade. E vontade. E Porque um do tênis resto, bom, tênis bom, se for a pé. Talvez mais de um. Mas é bem interessante e aí mostra o quanto você pode fazer uma viagem sozinho também, só que acompanhado. Então é muito legal isso. Bom, temos um programa. Temos um programa. Eu espero que vocês viajem cada vez mais e descubram esse mundão que é enorme e cheio de coisa linda para ser descoberta. E descubra vocês também nessa viagem. Um beijo! Um abraço, tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Prosperar Áudios.